Olá a todos, bem-vindos ao nosso curso de JSF. Nas aulas passadas nós já tivemos uma grande abordagem sobre como criar uma aplicação, como criar templates, como estruturar as nossas páginas para que através de navegações a gente consiga estar representando uma aplicação como um todo. A partir de agora a gente vai focar em uma funcionalidade, que essa funcionalidade vai ser criar um formulário que vai registrar clientes com alguns dados que vão abordar algumas situações que a gente aplica no dia a dia, como máscaras, validações, ter acesso ao nosso backing bin, que a gente chama do nosso manage bin, e de fato conseguir ter uma integração entre o nosso cliente e o servidor. Antes de mais nada, eu gostaria só de mencionar que eu fiz algumas ajustes adicionais para que vocês possam visualizar esse nosso formulário inicial, que é o nosso formulário de cliente. Tudo bem? Eu vou fazer um overview básico e a gente vai estar atuando agora na evolução e na implementação desse nosso formulário como um todo. Tá? Inicialmente, antes nós tínhamos um arquivo chamado formulário.xhtml, o arquivo chamava-se bootstrap.xhtml e agora ele se chama formulário.xhtml. Para que eu possa selecionar esse arquivo ou esse nosso formulário na nossa aplicação, eu fui no nosso menu, que ele está sendo parte da composição do nosso template, e eu mudei o seu value, né? Nós temos um LI, que ele tem um componente JSF, que ele faz a navegação através dessa propriedade outcome, que essa propriedade outcome, eu defino o nome do meu XHTML, do meu formulário que eu quero exibir, da minha página, do meu componente, sem precisar colocar extensão. E o value é o rótulo que eu vou exibir na nossa aplicação. Então, eu fiz esse tipo de alteração que antes tinha o nome de Bootstrap. Tudo bem? Além disso, eu precisei dar uma revisada na nomenclatura, tá? Não tem tanta relevância, mas por boas práticas avaliar a nomenclatura, que é um padrão de identificação dos componentes, tá? Então, aqui usando o Bootstrap para usar suas tags, eu coloquei a estruturazinha básica de um formulário no JSF com o Bootstrap, e aí eu dei uma revisada nos nossos componentes, tá? Dizendo o seu ID e o tipo, né? Colocando a nossa tag do JSF, e aqui o que eu fiz foi mudar de input para HInputText. E aí a gente vai revisando os demais componentes, tá? Então, é um ponto de atenção quando a gente está trabalhando com framework, a gente referenciar os componentes de fato, tudo bem? Para não ter nenhum equívoco. E aí, eu também, para que eu possa ter essa perspectiva, vejam só, eu vou tirar essa nossa classe do nosso botão salvar e vou exibir novamente a página. Observe que o Bootstrap, infelizmente, eu não vi nenhuma classe que fazia essa exibição dos componentes com uma certa margem ou espaço entre componentes lado a lado. Então, eu criei essa classe btnspace, que poderia ser qualquer nome, tá? btnspace, que eu digo que eu vou ter uma margem à direita de 5px. Como eu tenho um novo estilo, esse novo estilo, por convenção, ele precisa estar numa estrutura, que essa estrutura precisa existir dentro de resources. Vejam só, não resources do main Java, que vem da nossa aplicação aqui, tá? Mas sim o resources da nossa página ou do nosso diretório web app. Aqui sim eu tenho um resource, que esse resource chama-se static, e eu chamei um subdiretório chamado CSS, eu coloquei style CSS. Para eu poder referenciar isso na nossa aplicação, eu tive que vir no nosso template, pois agora nós sabemos que toda a configuração de dependências e recursos adicionais a gente vai incorporar na nossa aplicação através do nosso template, né? E aí eu incluí também mais um CSS através dessa tag, desse componente H, Output Style Sheet, dizendo que a nossa biblioteca é static e o nosso componente existe no subdiretório css_style.css, que é essa referência aqui, essa configuração desse diretório. E aí sim, aplicando o estilo, agora sim a gente consegue prover um espacinho adicional aí entre dois botões. Isso é bem básico da estrutura Bootstrap, tá? E as implementações que a gente pode estar aplicando
no nosso desenvolvimento. Um outro detalhe também é que meu style eu coloquei um content space para que eu pudesse dar um espaçamentozinho aqui, ó, entre o nosso menu e o nosso conteúdo. Eu chamei essa classe de content space e eu digo que vou dar um top de 20%. Então, quando no meu template, ao definir a inserção de um formulário, eu criei na minha classe container, eu também digo o seguinte, olha, aplica uma margem de 20% a todos os componentes que vocês vierem exibir. Tudo bem? Então, basicamente, eu fiz essas adaptações para que a gente possa estar agora, de fato, se preocupando nas funcionalidades e não na estrutura e na infraestrutura ou arquitetura, vamos dizer assim, da nossa aplicação. Se eu vier aqui e clicar em salvar, ele aparece esse erro, tá? Mas por quê? O que ocasionou esse erro? Qual a causa e como a gente pode solucionar este erro? Quando eu cliquei em salvar, vocês podem estar achando, ó, deve ser algum erro de validação, ele não está conseguindo fazer um submit ou algo do gênero. Não, é muito interessante e é de suma importância a gente avaliar o que realmente o botão está fazendo, a ação está realizando. Vamos analisar o nosso botão salvar, vou aqui apagar o log. No meu formulário, o botão salvar, a única coisa que ele faz é uma action chamada componentes. Se ele está dizendo que essa minha action é componentes e ele não está fazendo nada adicional, aparentemente é só redirecionar para a página, né, ou o nosso XHTML componentes. Então, mas por que apresentou esse erro? Vamos novamente analisar, clicar em componentes e vamos ver, olha, invalid byte 2 of 3 byte UTF sequence. Ok, já pegamos esse erro, também ele vem no nosso log aqui, tá? E aí eu venho aqui, ó, na nossa página componentes. Na nossa página componentes, quando a gente está falando de UTF, está muito relacionado à acentuação, né? A palavras que têm acento. Uma delas está no nosso JavaScript. Em algum outro momento também da nossa aplicação a gente deve ter. Vamos ver se eu tirar aqui esse conteúdo. Vamos ver se ele vai abrir diretamente o nosso formulário. Nosso formulário abriu, vou para o componentes. Olha, o componentes apareceu. Quer dizer que eu não vou poder usar acento nas minhas páginas, Gleice? E uma coisa interessante, por que a minha classe, a meu formulário, né? Meu formulário.xhtml eu tenho palavras com acento. Então, muitas das vezes, isso também é um probleminha, eu vou retornar aqui, que a gente pode bater cabeça achando que é o código, muitas das vezes não é nem o código, como vocês vão ver que a solução não necessariamente é o código, mas sim quando nós construímos a nossa página, vamos aqui em Properties, nós definimos que o encode dele seria esse CP1252. Então, a gente tem que, para poder usar acento, a gente tem que colocar o UTF-8 nas nossas páginas. Então, sempre quando vocês se depararem com algo relacionado ao UTF, vem aqui nas propriedades da sua página e vê como ele está configurado, tudo bem? Então, eu vou dar um apply, ok, apply and close, claro que ele vai acusar alguns passes, né, em algumas palavras, e a gente vai e ajusta aqui. Por isso que é sempre bom, ao criar uma página, vocês avaliarem qual o encode que vocês estão definindo no desenvolvimento da sua aplicação, tudo bem? Não é um valor válido. Vamos analisar. Agora eu vou aqui, eu costumo sempre dar um Enter, clico em formulário, ok, e clico em salvar. Ok, o nosso botão de salvar, inicialmente ele não está salvando, ele só está redirecionando para outras páginas. E aí vocês veem que agora, ó, eu consigo navegar entre as páginas tranquilamente, tá? E não está dando mais esse probleminha de encode. Então, muito cuidado em relação a esses tipos de erro e como vocês podem estar resolvendo, tá? Muitas das vezes a gente pode confundir qual o erro e, consequentemente, a solução para resolver esse problema. Tudo bem? Aparentemente, agora, a nossa aplicação ela está totalmente configurada, a gente não está mais pegando o probleminha de encode e tudo mais. Quando a gente estava falando de formulários, um dos grandes recursos que a gente trabalha com formulários seria a questão de máscaras, né? Usar valores, seja eles monetários, seja eles aplicar uma máscara de CEP ou de CPF excessivamente. No próximo vídeo eu vou mostrar como a gente tem máscaras no lado do cliente e como isso vai refletir quando a gente estiver entrando no mundo ManageBean, que vocês vão conhecer a partir de agora. Até lá!